Boa noite aí, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Nossa primeira aula aí ao vivo do Intense Clube, tá? Boa noite, boa noite. Queria interagir com a galera aqui. Deixa eu ver quem é que está já online. Eu estou me acostumando ainda com esse negócio de transmissão ao vivo, é a primeira vez que a gente faz. Então, me perdoe se rolar um... A gente ficar se batendo um pouquinho no andamento da carruagem, né? Como é que eu saiba? Veja os comentários aqui do pessoal e para saber quem está online aí. Aê, a Adelaide falou oi para todo mundo. Manda alguma coisa aí no chat, pessoal, para a gente interagir com vocês. Ingrid falou boa noite. Agora Nossa. sim. Então vamos lá, né? O que é que a gente vai falar hoje? Olha só, Fernando. Hoje a gente vai fazer um pouquinho aqui, ó. A Tamara falou com a gente aí, a Tamara Espíndola. Olá, Tamara, tudo bem? Otávio, aê! Agora o pessoal começou a entrar aí, todo mundo ao vivo. É bom Otávio. que dá uma quebrada no gelo. É isso aí. Então, assim, a ideia de hoje é mostrar um pouquinho para vocês do que R2 assistindo, que milagre, Resistência deixou. Isso aí, Otávio. Do que a gente está planejando, assim, né, com o Intense Clube, que é essa discussão de artigo baseado em evidência e muito focado na prática, tá? Então, essa é uma sessão que a gente faz na resistência de medicina intensiva, então ela é derivada da resistência de medicina intensiva, e a gente vai discutir aqui três coisas. Primeiro, a formação do conhecimento, de onde é que ele veio e onde é que a gente chegou naquele assunto, né? Focado um pouquinho na discussão de medicina baseada em evidência e de onde aquele assunto surgiu. Segunda, a discussão sobre medicina baseada em evidência. Então, além de discutir os artigos mais importantes da medicina intensiva atrelados àquele tópico, a gente vai discutir um pouquinho de medicina baseada em evidência com esses artigos que foram escolhidos. Então, alguns conceitos como randomização, desfecho primário, o que você tem que olhar no artigo, o que você tem que apresentar, o que você tem que prestar atenção, tá? E terceiro, no final das contas, baseado nessas informações que a gente colheu, desses artigos que a gente estudou e disso que a gente debateu, o que a gente pode levar para a prática? O que eu posso aplicar na minha prática clínica baseado nessa análise desses três artigos, certo? Então, o formato da discussão, ele é, primeiro, interativo. Então, eu preciso que vocês interajam comigo, façam perguntas. Eu vou fazer perguntas para a plateia e eu queria que vocês me ajudassem aí tentando responder. E podem ser sinceros e espontâneos. Aqui eu brinco assim, não vale ponto, não vale nota. Tá, todo mundo fica bem à vontade aí para comentar e participar. E quanto mais vocês interagirem, mais didático, mais dinâmico, mais importante, mais número de informações que vocês vão conseguir colher, mais interessante vai ficar a atividade. Certo? Então, eu vou começar apresentando, são os três artigos. Eu vou apresentar um artigo mais ou menos 10 minutos de apresentação, depois 10 minutos de discussão. O segundo artigo, mais 10 minutos e 10 minutos, seguido de 10 minutos de discussão. E, por fim, o terceiro artigo, 10 minutos de apresentação e 10 minutos de discussão, para que a gente possa, assim, não ficar maçante, né? Aquela apresentação muito longa e só depois vocês participam. Então, a ideia é fazer justamente essa questão interativa. Apresenta um artigo, vocês discutem, apresenta um artigo, vocês discutem, tá? Vamos lá. Olha só o que eu preparei para vocês. Vocês já estão vendo minha tela aqui. Eu vou botar no modo apresentação e aí, nesse momento, eu acho que eu vou perder a interação com a plateia ali, as perguntas, tá? Mas vocês estão vendo aqui minha tela cheia, tá? Quando eu voltar... Oi, Renato, deixa eu só mandar um hello e aí eu já coloco aqui, tá? Mas gente, minha internet está super ruim aqui. Vai lá, está ouvindo, pode falar. Pode? Gente, pode. Minha internet está super ruim aqui, não sei se vou conseguir participar direito, mas estou aqui no chat com vocês, e aí podem mandar dúvida, a gente vai se falando aqui no chat, e bora lá, mas falando delay tá péssimo.
Muito bom. Muito bem, acho que agora já dá para a gente voltar aqui, ó. Já estou vendo que minha tela está aparecendo ali na vertical. Eu vou maximizar aqui para vocês conseguirem ver toda a apresentação, tá? Então, o tema que a gente separou foi o controle pressórico no AVC hemorrágico, que é um tema aí correlato do neurointensivismo, da terapia intensiva junto com a neurologia. E os 3 artigos são o Interact 1, do Lancet de 2008, o Interact 2, da New England, e o ATAT 2, que também é da New England. A gente vai apresentar aí nessa sequência temporal dos artigos, até porque um está ligado com o outro. Esse primeiro trabalho, o Interact, redução intensiva da pressão arterial em pacientes com hemorragia cerebral aguda, um ensaio clínico randomizado piloto, do Craig Anderson e colaboradores, publicado no Lancet Neurology em 2008. Os autores começam com a introdução, aqui, né, o background sobre o assunto, falando um pouquinho da epidemiologia da hemorragia cerebral intraparenquimatosa. É uma doença extremamente prevalente no mundo, cerca de 1 milhão de pessoas a cada ano sofrem uma hemorragia intraparenquimatosa, e ela está associada a alta mortalidade e alta morbidade. Então, muitos pacientes, quando não morrem, ficam gravemente incapacitados. A hipertensão arterial é o principal fator de risco. Ela está associada a pior desfecho na fase aguda. Então, quanto maior é a pressão arterial na fase aguda, pior são os desfechos desses pacientes. E acredita-se que a relação entre a hipertensão arterial, a gravidade da pressão arterial e o desfecho esteja relacionado à expansão desse hematoma nas primeiras 24 horas. E postulou-se, assim, que reduzir a pressão arterial nas primeiras horas após o sangramento, especialmente nas primeiras 6 horas, pudesse reduzir o tamanho da expansão do hematoma nesse processo e, consequentemente, resultar em melhores desfechos para os pacientes com hemorragia cerebral intraparenquimatosa aguda. Então, o que os autores fizeram? Já havia alguns ensaios observacionais, né, estudos observacionais, que sugeriam que pacientes que conseguiam controlar a pressão arterial nessa fase aguda da hemorragia intraparenquimatosa tinham melhores desfechos. Mas até a publicação do Interact 1, não havia nenhum ensaio clínico randomizado sobre o assunto. Então, o que os autores fizeram? Né? Qual era o objetivo? Era produzir um ensaio clínico randomizado para avaliar a factibilidade, então é um estudo piloto de factibilidade, da redução intensiva e precoce da pressão arterial em pacientes com hemorragia intraparenquimatosa e seus efeitos no crescimento do hematoma e parâmetros de segurança. Pedir só uma licença para vocês que eu vou, por vezes, falar hemorragia intraparenquimatosa e AVCH ou AVC hemorrágico, e eu vou usar esses termos aqui na aula como intercambiáveis, tá? Bom, métodos. É um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, aberto, com desfechos cegos. Então, pela própria natureza da intervenção, né, do controle pressórico em um grupo e do não controle pressórico, ou não controle pressórico intensivo no outro, e não conseguir cegar, mas os desfechos eram avaliados de maneira cega. Os avaliadores que estudavam o desfecho desses pacientes não conheciam em qual grupo o paciente foi alocado. Esse é um estudo multicêntrico realizado em 44 hospitais, principalmente na China, a grande maioria dos pacientes recrutados na China. Os critérios de inclusão eram idade superior a 18 anos, uma hemorragia intraparenquimatosa confirmada por uma tomografia de crânio e uma pressão arterial sistólica entre 150 e 220 milímetros de mercúrio. Eram escolhidos os pacientes com indicação clara de reduzir a pressão arterial ou com contraindicação a reduzir a pressão arterial, tá? Por exemplo, pacientes com disfunção renal, tal. Com hemorragia intraparenquimatosa secundária, alguma anormalidade estrutural, por exemplo, uma malformação arteriovenosa, né, que não por ser hipertensivo, mas por uma anormalidade estrutural, uma neoplasia intracraniana, ou aqueles que se apresentavam no departamento de emergência com hemorragia pós-trombólise, tá? Então, esses pacientes aqui eram excluídos. Eram excluídos também os pacientes com AVC isquêmico nos últimos 30 dias, com Glasgow entre 3 e 5, então eram incluídos pacientes com Glasgow maior ou igual a 6, com a outra doença clínica grave pré-existente, como insuficiência cardíaca, cirrose, DPOC, tá? Uma doença altamente ameaçadora à vida e descompensada, ou com uma craniectomia descompressiva programada. Então, aqueles pacientes que preenchiam o critério para uma craniectomia descompressiva eram excluídos aqui do trabalho. A randomização era central, então o centro, o principal centro ali, né, que fazia essa randomização, ela era feita pela internet e era estratificada por país
e por tempo de início, de modo a homogeneizar entre os grupos os pacientes de cada país e aqueles que se apresentavam ao departamento de emergência com menos de 3 horas de sintomas ou mais de 3 horas de sintomas. A intervenção era o controle pressórico, de modo a manter a pressão arterial sistólica abaixo de 140, já na primeira hora após a randomização, e essa pressão arterial sistólica deveria se manter controlada nos primeiros 7 dias após o evento ou até a alta hospitalar. Daí o que viesse primeiro, dos dois né, parâmetros. No grupo controle, a pressão arterial sistólica era reduzida para abaixo de 180. Então, o objetivo aqui era reduzir a pressão arterial sistólica menor que 180. E esses pacientes eram, então, acompanhados com uma tomografia de crânio nas primeiras 24 horas após o evento e 72 horas, e era calculado, através de software de computador, o tamanho e o volume do hematoma e comparado entre os grupos. Esse cálculo era feito através de um software específico e era avaliado por um examinador cego, né, que não sabia qual grupo aquele paciente pertencia. Os desfechos principais, aqui o desfecho primário, é o tamanho do hematoma, nessas tomografias de 24 e 72 horas. E o desfecho de segurança era morte ou deterioração neurológica, que foi definida como uma piora no Glasgow, de pelo menos 2 pontos, ou um aumento no NIH de pelo menos 4 pontos. Além disso, outros eventos adversos também foram avaliados. A análise estatística considerou um tamanho amostral de 400 pacientes, com poder de 80%, para detectar uma diferença de 17% no tamanho do hematoma, tá? Então, para isso aí, os autores estimaram que eles precisariam de 400 pacientes na amostra total, considerando um poder de 80% e um alfa de 0,05. Partindo agora para os resultados, 2.415 pacientes foram triados com suspeita de hemorragia intraparenquimatosa. Desses, 843 não era possível iniciar o tratamento em até 6 horas. 17% a pressão arterial estava fora do alvo, do critério de inclusão. 16% tinham alta probabilidade de morrer. 14% tinham indicação de neurocirurgia. 11% recusaram o consentimento e 11% foram excluídos por outras razões. Dessa maneira, 404 pacientes foram incluídos, 201 randomizados para o grupo controle pressórico conforme o guideline, né, que era manter a sistólica abaixo de 180, aqui o grupo controle, e 203 para o grupo controle pressórico intensivo. Desses, 201 foram incluídos na análise de eficácia e 172 fizeram a tomografia, então foram incluídos na análise tomográfica. E o grupo de cá, 203 na análise de eficácia e 174 na análise tomográfica, porque depois eles descobriram que um deles não tinha hemorragia intraparenquimatosa. Bom, essa é a tabela 1 do trabalho, né? Na tabela 1, para quem não está tão familiarizado aqui com os ensaios clínicos randomizados, o objetivo é você analisar a população e perceber a diferença entre os dois grupos nos principais fatores de risco desses pacientes. Então, a gente consegue ver aqui que a média de tempo do AVC até a randomização girava em torno de 3 horas e meia. Os pacientes tinham, em média, 62 anos. A maioria aqui do sexo masculino, cerca de 2/3 dos pacientes do sexo masculino. 95% dos pacientes eram chineses. 74% em ambos os grupos, né, tinham história de hipertensão, e aí a hipertensão é o principal fator de risco para a hemorragia intraparenquimatosa. 9 a 13% já tinham tido um AVC hemorrágico prévio. 10 a 12% já tinham tido um AVC isquêmico. E 6 a 10% têm diabetes médios. Dos pacientes, 42 a 45% usavam antihipertensivo. Olha que interessante, né? Então, enquanto 75% da amostra era hipertenso, somente 40 a 45% utilizavam o antihipertensivo. Então, alguma porcentagem de pacientes importante aí de hipertensão mal controlada. E a localização do hematoma, principalmente em gânglios da base ou tálamo, que é tipicamente o AVC do hipertenso. Alguns pacientes com AVC lobar, 8 a 10%, mas 82%, 83% com AVC em gânglios da base. E alguns aqui no cerebelo e tronco encefálico. Aqui em cima, a pressão arterial sistólica de entrada girava em torno de 180, com a frequência cardíaca em torno de 80, e o NIH, 30% tinha um NIH bem alto, aí, acima de 14, enquanto que apenas 8 a 9% tinham um Glasgow menor que 9, né? Que esses aqui pacientes provavelmente foram intubados. Essa é a tabela 2, que mostra aqui começa a mostrar os principais desfechos do trabalho. Geralmente, assim,
ou desfecho primário, ou algum desfecho relacionado ao desfecho primário. Esse trabalho, como é um trabalho de fase 2, eles costumam colocar os desfechos fisiológicos, por exemplo, e aí aqui a gente consegue ver que o tempo entre a randomização e o início do tratamento, né? Na verdade, entre o sintoma e o início do tratamento de 4 horas e 40, então, os pacientes demoravam em média 1 hora para começar o tratamento. 75% do grupo controle chegou a utilizar algum antihipertensivo, enquanto que 98% do grupo de tratamento intensivo, praticamente todos os pacientes precisaram utilizar algum antihipertensivo, e 90%, aqui, 92% do grupo intensivo utilizou um antihipertensivo venoso, tá? Desses antihipertensivos, a grande maioria utilizou o antihipertensivo venoso em infusão contínua, e a droga mais utilizada era aqui, ó, o Uradipil, que é uma droga que a gente não tem no Brasil, mas é um alfa-agonista, tipo a clonidina, né, a atencina, é um alfa-agonista. Além disso, a furosemida, que foi outra droga venosa utilizada, e a fentolamina. Se eu pulei alguma coisa aqui, ó. A maioria dos pacientes do grupo intervenção, né, precisavam de um antihipertensivo, que é igual ao grupo controle, e a diferença é que a quantidade de pacientes que utilizou antihipertensivo no grupo intensivo foi muito maior. Olha as drogas aqui orais mais utilizadas: bloqueador de cálcio, inibidor de ECA e bloqueador do receptor de angiotensina. Então percebam que o estudo ele não tinha uma padronização, não tinha uma droga específica que os autores utilizavam para controle pressório. A meta era controlar a pressão, menor que 140 no grupo intervenção, menor que 180 no grupo controle. E essas drogas eram deixadas a critério do médico que está tratando o paciente, da equipe assistente do paciente. Então a gente vê aí uma enorme quantidade de intervenções, algumas delas que a gente nem tem no Brasil, que são tipicamente utilizadas na China. Esse gráfico ele é bem interessante porque ele mostra a curva da pressão arterial sistólica e a curva da pressão arterial diastólica dos grupos intervenção e controle. Percebo que em 1 hora aqui, ó, do grupo intervenção e controle, apesar do alvo pressórico ser abaixo de 140, a maioria dos pacientes estava fora aqui do alvo pressórico, com a pressão arterial sistólica média de 167, aqui, ó. E no grupo controle, de 153, ó, tá vendo aqui? Tá? 167 versus 153. Depois de 6 horas, isso melhora um pouco. Aqui, o grupo controle 142 e o grupo intervenção aqui 157, tá vendo? Então, ainda assim, mesmo depois de 6 horas, a pressão arterial sistólica média ainda beira os 160 no grupo controle, que eu falei ao contrário aqui, né? No grupo controle e um pouquinho acima de 140 no grupo intervenção. Essa é a tabela que mostra o desfecho primário, né, que é o volume do hematoma. E a gente vê aqui que o volume base gira em torno de 12 a 14 ml, um pouquinho maior aqui no grupo controle intensivo. E o aumento proporcional, que é o que eles avaliavam, né, nessa tomografia de 24 horas, foi de 36% no grupo controle e 13% no grupo intervenção, com a diferença de 22% e um P de 0,04 numa análise não ajustada. Esse aumento absoluto, ele não foi diferente aqui quando testado de maneira absoluta, mas o aumento proporcional, esse sim foi maior, 23% versus 15%, quando comparado o grupo controle com o grupo intervenção, beirando aqui a significância estatística. Essa é a variável a tabela de desfechos clínicos, né? Morte, 13% no grupo guideline, 10% no grupo intensivo, dependência 36% versus 37%, não atingindo diferença estatística aqui entre os dois grupos, e o desfecho de qualidade de vida, aqui foram avaliados, também não encontramos diferença aqui, assim como o número de eventos adversos, AVC recorrente, síndrome cardíaca aguda, outro evento vascular, deterioração neurológica, não foi diferente em nenhum dos grupos, tá? Essa aqui, para quem não está familiarizado, é a tabela de análise de subgrupo. Aqui foram considerados os subgrupos idade, história de hipertensão, tempo até a randomização, pressão sistólica basal e diastólica basal e o NIH score no baseline. O que a gente vê é que, em especial, os pacientes com menos de 3 horas, embora não tenha nenhum dessas variáveis atingindo significância estatística, né, porque todas tocam 1 aqui, ó, desculpa, todas tocam 1, mas aqueles pacientes com menos de 3 horas após a randomização, né,
e sistólica maior que 180 na chegada, provavelmente tem um sinal aqui de que esses pacientes talvez se beneficiem mais, assim como aqueles com NIH maior que 9. E, coincidentemente, são os pacientes mais graves, né? O paciente mais grave, NIH maior que 9, ou sistólica maior que 180, que chega cedo, menos de 3 horas do evento até a randomização. Então, é um sinal assim que talvez esse paciente seja o que mais se beneficia aí da intervenção. Conclusão dos autores, né? A redução precoce e intensiva da pressão arterial, ela é clinicamente factível, bem tolerada, parece reduzir o crescimento do hematoma em pacientes com hemorragia parenquimatosa. E um ensaio clínico randomizado grande é necessário para definir os efeitos dos desfechos em uma população mais ampla de pacientes com hemorragia parenquimatosa, tá? Então, eu deixei aqui a discussão para vocês. Vou voltar aqui para a minha tela do YouTube para a gente poder discutir. Abrir aqui a tela de comentários. Então, Carolina falou um pouquinho aqui, Larissa. Tá? E aí, para vocês, eu tenho 3 perguntas. Tá? Primeiro, esse artigo a gente selecionou aqui como os artigos mais importantes da medicina intensiva. Tá? Então, por que esse artigo é importante? Segunda pergunta, quais são os pontos, e aí, quais são os pontos positivos desse artigo? E a terceira pergunta, quais são os pontos negativos, né? O que vocês conseguem apontar de forças e fraquezas desse trabalho e qual a importância dele aqui no contexto da medicina intensiva e do controle pressórico? Vamos ver se alguém vai me ajudar aqui, vai comentar. Tem um delayzinho entre a minha pergunta e o chat de vocês. Então, por isso que eu vou dando uma enroladinha aqui para ver se alguém comenta alguma coisa. Se ninguém comentar nada, Fernando, comenta aí, pô. Me ajuda. Porque senão fica muito maçante só eu falando, né? Tem uma pesca aqui que eu vou apagar. Vamos dar aí 2 minutos entre a pergunta e o delay. Tá? Perguntas fáceis, né? Por que esse artigo é importante? Quais são seus pontos positivos? E quais são os pontos negativos? Marcelo entrou aí também. Estamos de volta. Oiê! Voltei? Voltou. Tá ouvindo aqui, Céu? Tá me ouvindo? Deu para me ouvir? Aqui, o Otávio falou, né? Ele gera a hipótese de que reduzir a PA pode ser. E eu tô muito delay de vocês. Vocês estão? Mas é isso mesmo, Otávio. Ele é um estudo piloto, né? Então, ele é para ter mesmo essa ideia inicial e testar a segurança e eficácia do método. Perfeito. Tá, então, a grande importância desse trabalho é que ele foi o primeiro ensaio clínico randomizado a testar essa intervenção, de que reduzia, que já aparecia em alguns estudos observacionais como potencialmente relevante, né, como poderia ali ajudar alguns pacientes, e não havia sido testado ainda. Então, esse é o primeiro ensaio clínico randomizado a testar essa intervenção. E o desfecho, que é um desfecho substituto, que não é um desfecho centrado no paciente, é um desfecho substituto, que é o tamanho do hematoma na tomografia realizada em 24 e 72 horas. Tá? Então, a importância desse trabalho é justamente testar a hipótese, olha aqui a capinha dele, é testar a hipótese e mostrar para a gente que é importante essa pesquisa, e ele seta as bases para um ensaio clínico randomizado maior, gerando uma hipótese de que provavelmente essa possa ser uma estratégia que venha a dar certo no ensaio clínico randomizado grande, avaliando aí um desfecho centrado no paciente. Então, essa aí é a grande importância, né? O Otávio falou também que é importante devido à gravidade da doença e à epidemiologia. Perfeito. Então, mesmo uma doença que é muito prevalente, mesmo pequenas reduções nos eventos, ela pode gerar um grande benefício populacional. Então, isso acontece no AVC, na síndrome coronariana aguda, na hipertensão, tá? Lucas Machado comentou aqui, ó, acho alguns pontos negativos, seria o N pequeno, né, o N baixo,
e a falta de padronização da droga para intervenção. Perfeito, Lucas. Muito bom, né? Então, para começar aqui vou finalizar só um pouquinho dos pontos positivos. Então, é um ensaio clínico randomizado, relativamente bem feito, né? Com uma análise estatística bem desenhada, os grupos são bem randomizados e uniformes. A galera tá afiada. Eles fazem um cálculo amostral, né? Antes, utilizam como desfecho o tamanho do hematoma, que é o desfecho substituto, mas ok, para um ensaio clínico fase 2. Então, esses são os pontos positivos desse trabalho. E com o ponto negativo, é um N pequeno, é um N de apenas menos de 300, de 400 pacientes, né? Então, caracterizando ele como estudo fase 2, então não é um estudo definitivo que vai mudar a nossa conduta na prática, mas ele gera uma hipótese importante. E a falta de padronização da droga, ela pode ser encarada como uma baixa validade interna, certo? Porque quanto mais padronizado, mais uniforme o estudo mais válido internamente ele é. Mas, por outro lado, pode ser encarada como um ponto positivo, porque ela aumenta a validade externa do trabalho. Olha que interessante. Então, a validade externa é a capacidade que esse trabalho tem de ser reproduzido em outras populações. Então, se eu posso utilizar qualquer droga, eu posso reproduzir esse estudo em qualquer lugar, porque o que importa é o controle pressórico. Imagine se os autores utilizassem apenas como droga o uradipil ou a nicardipina, que é uma droga que nenhuma das duas drogas a gente tem no Brasil. Então, será que o efeito benéfico seria secundário à droga ou à intervenção? Então, o fato de usar várias drogas, ele enfraquece de fato a validade interna, porque aí cada médico faz o que quer, e alguns podem fazer uma conduta e outra, e isso ser diferente para os pacientes no estudo, mas, por outro lado, eles fortalecem a validade externa, tá? Eu particularmente vejo isso aí como, assim, esse estudo com pouquíssimos pontos negativos, assim, né? A gente, na verdade, acaba extrapolando um pouco as características do estudo como pontos negativos, porque, de fato, por ser um estudo fase 2, o N realmente é um pouco menor, né? O desfecho é substituto, mas são características que viabilizam a prova do conceito, que é o objetivo aqui, né? Então, para isso, é um estudo extremamente bem desenhado, pragmático, por conta disso que o Gobato comentou agora, de utilizar... Ele só define uma estratégia de pressão e aí a droga fica a cargo de quem está cuidando do paciente. De fato, os pacientes receberam a intervenção, a gente viu que o número de pacientes que receberam antipertensivos no grupo intervenção foi bem maior do que no grupo controle. Houve uma diferença no controle pressórico, que apesar de pequena, quando a gente está avaliando, né, pode realmente, eu tive essa impressão, lendo o artigo e vendo aqui de novo a apresentação, mas que foi capaz de gerar uma diferença no desfecho primário e certamente abrir uma avenida para progredir o conhecimento nessa área e trazer outras respostas com estudos melhores no futuro, que é o que a gente vai ver em poucos segundos. É isso aí. Eu vou dar sequência, então, à apresentação do Interact 2, tá? Então, na sequência, em 2013, eu vou maximizar minha tela aqui. Esse estudo tem uma redução do risco absoluto aí de 0,8%, né? Com um P, ok. Então, dando sequência aqui à apresentação, a gente vai partir para o Interact 2. Então, o que os autores fizeram? Lá, publicou em 2008, o primeiro estudo, que é o estudo piloto, utilizaram esse trabalho para desenhar um ensaio clínico randomizado grande, robusto, que foi publicado na NIMG em 2013. Então, os mesmos autores, né, o Craig Anderson e colaboradores, e o título é A Redução Rápida da Pressão Arterial em Pacientes com Hemorragia Intracerebral Aguda. A introdução, a mesma coisa, os autores, inclusive, repetem as mesmas palavras que eles utilizam no outro trabalho, e só que no final, em vez de citar os estudos observacionais, eles citam o Interact 1. Então, a partir da publicação do Interact 1, passou a ter aqui uma hipótese de que provavelmente, ou talvez, a redução intensiva da pressão arterial nas primeiras horas após a hemorragia cerebral intraparenquimatosa poderia ser benéfica nesse perfil de pacientes. Então, o que os autores fizeram, né? Um ensaio clínico randomizado, internacional, dessa vez eles incluíram mais centros, enquanto no primeiro eram 44 centros, aqui 144 centros, estudo multicêntrico, portanto, aberto pela própria natureza de intervenção e com desfechos sérios. Eram incluídos pacientes com idade maior que 18 anos, hipertensão intracraniana confirmada pela tomografia, e aqui nesse estudo eles incluíram a ressonância também, como outro método, e a pressão arterial sistólica entre 150 e 220, assim como no primeiro trabalho. Os critérios de exclusão também eram os mesmos, né? O paciente
que não podiam reduzir a pressão arterial, ou que tinha indicação clara de reduzir a pressão arterial, ou conversões isquêmicas de 30 dias, ou Glasgow em 3 e 5, e doença grave resistente à cirurgia. A randomização também era central pela internet, e aqui eles utilizaram um método de minimização, tá? Para quem não sabe o que é isso, é um método que o computador ele leva em consideração algumas variáveis que o investigador quer, e ele consegue balancear os pacientes nessas variáveis de maneira muito uniforme entre os centros. E as variáveis que eles consideravam relevantes eram o país, o hospital e o tempo até a chegada do hospital. Se o paciente chegava em menos de 4 horas ou mais de 4 horas. Isso porque uma análise pós-hoc do Interact 1 mostrou que os pacientes que chegavam com menos de 3 horas eram aqueles que mais se beneficiavam da redução do hematoma. Tá? Aliás, não da redução do hematoma, da ausência de expansão do hematoma. Então, por isso que os autores preferem fazer essa minimização justamente para balancear esses pacientes com menos ou mais de 4 horas em ambos os grupos. A intervenção era manter a pressão arterial sistólica abaixo de 140 em até 1 hora após a randomização, e essa intervenção ela era mantida até 7 dias ou até a alta hospitalar, o que viesse primeiro, e o controle igualzinho aí, sistólica menor que 180, que era o que recomendavam os guidelines da época. O desfecho primário, então, diferente do primeiro trabalho, que era o critério tomográfico, no desfecho substituto, aqui os autores utilizaram um desfecho centrado no paciente, que era a funcionalidade em 90 dias, medida a partir da escala de Rankin. E eles definiram como o desfecho primário morte ou incapacidade grave. E incapacidade grave eles chamaram aqueles pacientes com Rankin entre 3 e 5, né? Então, para quem não conhece a escala de Rankin, eu trouxe aqui, ó, 0 é aquele paciente que não tem sintomas, 1, o paciente não tem nenhuma deficiência significativa, apesar de ter sintomas, então, o paciente é capaz de conduzir os deveres e atividades habituais, pode, inclusive, trabalhar, por exemplo, mas é um paciente que ficou com a hemiparesia na perna, mas ele consegue andar, ele consegue trabalhar, não tem déficit cognitivo, tá? Então, esse é um paciente grau 1, por exemplo. O paciente com deficiência leve, ele é incapaz de conduzir as atividades de antes. Então, um paciente que não trabalha, por exemplo. Mas ele cuida dos próprios interesses sem assistência. Então, ele come sozinho, ele vai ao banheiro, tá? Ele consegue cozinhar, mas não consegue trabalhar. Deficiência moderada, é o paciente que já requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência. Então, o paciente que precisa de ajuda para comer, mas ele consegue andar com bengala ou andador, sabe? Entendeu? O paciente com deficiência moderada, que moderadamente grave, então já começa a piorar, né? É o paciente incapaz nem mesmo de caminhar, então o paciente já é acamado e não é capaz de atender as próprias necessidades fisiológicas de assistência. Então, ele precisa de ajuda para evacuar, precisa de ajuda para urinar, precisa de ajuda para comer, tá? E é 100% acamado. Deficiência grave é confinado à cama, incontinente, requer cuidado de atenção de enfermagem, e 6 é o óbito. Então, para vocês conhecerem aqui a escala de Rankin modificada. Bom, desfechos secundários, ele utilizava o próprio Rankin. Então, aqui, enquanto eles utilizaram uma variável categórica, né, eles pegaram o Rankin e categorizaram morte ou incapacidade, ou não. Aqui, eles utilizaram o próprio Rankin. Isso vocês vão ver que é diferente para análise estatística. Mortalidade, score de qualidade de vida, deterioração neurológica, a gente já viu, 2 pontos no Glasgow ou aumento de 4 pontos no NIH, e a presença de hipotensão. Análise estatística. Então, os autores estimaram um tamanho amostral de 2.800 pacientes. Olha a diferença em relação ao primeiro trabalho. Para ter um poder de 90%, para detectar uma redução de 7% do desfecho primário. Então, eles achavam que o grupo controle ia ter morte ou incapacidade em torno de 50%, enquanto que o grupo de intervenção, 43%. Isso levando em consideração a taxa de não aderência de 10%, uma perda de 3% e um erro tipo 1, né, um alfa bicaudal de 5%. Partindo agora para os resultados. Essa é a tabela 1, que mostra aqui a característica dos participantes, já estão familiarizados. O tempo do AVC até a randomização, 3,7 horas. Idade em torno de 63, 64 anos. A maioria do sexo masculino. Então, uma população bem parecida com o estudo primário, o primeiro estudo lá. E 2/3 dos pacientes da China. Sistólica de chegada, 189. O NIH de chegada aqui, ó, 10, 11. 72% tinha história de hipertensão, 45% com uso de algum antihipertensivo, 8% já tinham tido um AVC hemorrágico prévio e 11% um AVC isquêmico.
10 a 11% dos pacientes diabéticos, e o volume de hematoma de chegada em torno de 11 ml, na maioria das vezes o hematoma pequenininho. E na imensa maioria das vezes, mais de 80%, a localização profunda ali, né? Lá nos gânglios da base, perto do tálamo. Bom, tempo do AVC até o início do tratamento, 4 a 4 horas e meia. Aqui foi um pouquinho mais rápido no grupo intensivo, o que é compreensível, né? Esses pacientes, eles tinham que controlar a pressão arterial de maneira mais agressiva. Então, o tempo médio de início após a randomização era de apenas 6 minutos. Você vê a qualidade do trabalho que os autores fizeram. 90% dos pacientes do grupo intensivo receberam algum tratamento com droga venosa, enquanto que 42% apenas no grupo controle. 60% desses pacientes controlaram a pressão apenas com um antihipertensivo, que na sua maioria das vezes era o uradipil ou a nicardipina, né, as drogas mais utilizadas, seguidos aqui do labetalol, e depois de nitroglicerina, furosemida e nitroprusiato. 7% mais ou menos dos pacientes foram entubados, 38% foram admitidos na UTI, e aqui apenas 3% precisaram de evacuação cirúrgica do hematoma. Afinal, eles excluíram os pacientes cirúrgicos. Vamos lá, o desfecho primário agora, que é o que mais importa. Morte ou incapacidade grave. 52% no grupo intervenção, 55% no grupo controle. Então, um resultado que favoreceu o grupo intervenção, embora não tenha atingido a significância estatística, um P de 0,06. Então, matematicamente, não foi diferente. O que foi diferente foi o desfecho secundário. A escala de Rankin modificada, P de 0,04, se vocês for verem aqui, se vocês forem ver aqui com cuidado, ela sempre tende a ser um pouquinho melhor, uma população maior de pacientes com poucos sintomas, 8 versus 7, 21 versus 18, 18, 18, e aqui, pacientes com muitos sintomas, ela vira, né? O grupo controle, 16 versus 15, 19 versus 18, então isso aqui acabou dando uma diferença estatística em ambos os grupos. Morte, 11 versus 12%. Qualidade de vida, ela foi melhor no grupo intervenção. Então, por exemplo, pacientes com problemas com autocuidado, 51% do grupo controle tinha problema com autocuidado, comparado com 46% no grupo intervenção. Dor ou desconforto, 39% versus 45%. Ansiedade e depressão, então, a maioria dos desfechos de qualidade de vida foram melhores no grupo intervenção. E desfecho de segurança não foi diferente nos grupos de deterioração neurológica ou qualquer outro evento adverso, foi bem parecido aqui nos dois grupos. Essa análise sobre o grupo também não houve nenhuma diferença, né, nos subgrupos avaliados. E, em conclusão, os autores concluem que a redução intensiva e precoce da pressão arterial não resultou numa redução significativa do desfecho primário, morte e incapacidade, mas uma análise ordinal da escala de Rankin modificada sugere que o tratamento intensivo melhorou os desfechos funcionais. A redução intensiva da pressão arterial não foi associada com o aumento da taxa de evento adverso grave ou morte. E aí, para a discussão, eu vou fazer mais 3 perguntinhas para vocês. As mesmas perguntas chatas aqui, ó. Qual a importância desse trabalho? Pontos positivos e pontos negativos. Mas eu vou mais além. Por que vocês acham que o desfecho primário não foi diferente do ponto de vista estatístico, né, matemático, ali, com P de 0,06, e o desfecho secundário, já que ambos utilizavam o Rankin, foi diferente? Vamos ver quem está ligado aí na estatística. E aí tem um delayzinho aqui, né? Vou voltar aqui nas tabelas para vocês verem. Eu acho que dá para vocês conseguirem ver as tabelas com o PowerPoint em modo edição, né? Não no modo de apresentação. Muito bom, Otávio. Então, respondendo a primeira pergunta aí, né? Importância do trabalho, gravidade da doença e epidemiologia. Então, a gente levando em consideração que eles estão estudando o mesmo conceito, tá? Mas, comparado com o primeiro trabalho, esse aqui, eu vou dar uma dica que eu julgo ele mais importante. Por quê? Vale a gente também, não? Não, deixa o pessoal da plateia responder. Vamos ver se a Adelaide está prestando atenção. Envolvida com a gestão técnica.
Eu até que a minha resposta apareça para vocês, o pessoal já falou. Carolina também respondeu aqui, ó. Carolina Brent. Parecido com o anterior, mas parece que a randomização foi ainda mais bem feita, o que é ainda mais importante pensando nesse N. Muito bom. Então, na verdade, esse é um trabalho esse é o estudo fase 3, né? Estou trabalhando. Esse é o estudo fase 3. Então, enquanto o outro estudo é no estudo fase 2, de prova de conceito, o estudo fase 3 é um estudo definitivo, um estudo que avaliou a intervenção com desfechos centrados no paciente. Uma amostra de mais de 1.000 pacientes, 2.800 pacientes de amostra estimadas. Deixa eu só pescar aqui para ver o número de pacientes randomizados. 1.400 pacientes praticamente no grupo e 1.430 no outro. Então, mais de 2.800 pacientes foram incluídos, 2.829 pacientes, né? Então, um estudo gigantesco, feito na China e com desfecho centrado no paciente. Então, esse trabalho muito bem feito. O Otávio me ajudou aqui, ó. Já vai conseguir desfecho, pelo menos no secundário, com melhor. Parece pouco o número, mas em larga escala são muitos pacientes com melhor importância na funcionalidade. Então, é um estudo que traz para a gente tentou trazer para a gente uma resposta definitiva sobre o assunto, né? Incluindo um número grande de pacientes, com uma intervenção muito fácil de ser feita, factível, que pode ser amplamente reproduzida e que pode mostrar aí o benefício para os nossos pacientes. João Pedro respondeu: a importância dos pontos positivos, avaliou o desfecho se a intervenção tem melhora funcional e na qualidade de vida. Muito bom, João. Então a gente chama isso aí, ó, de desfecho centrado no paciente. Enquanto o primeiro trabalho ele avaliava o critério tomográfico. É isso aí que a Carol está falando também, né? Isso. Então, esse efeito, enquanto que mostrou apenas desfecho tomográfico, o segundo mostrou desfecho centrado no paciente. Então, é muito mais relevante do ponto de vista clínico. E aí, para quem não pegou aí minha pergunta, né, a gente vê que no desfecho primário ele não é diferente e no desfecho secundário é. Então, isso aqui é pela característica da própria análise estatística. Então, o teste utilizado para avaliar morte ou incapacidade aqui no desfecho primário, ele é o Q quadrado, que é um teste menos robusto do que o teste utilizado para avaliar uma variável contínua e não paramétrica, que aqui, no caso, os autores utilizaram, provavelmente eu vou ter que pescar lá, mas deve ser o mean-Whitney ou a ANOVA, enfim. Tá? Então, o teste ele é mais potente aqui para avaliar uma variável contínua, não paramétrica, do que uma variável categórica. O que é categórica? É aquela que é sim ou não. Então, morte, ou o paciente está morto ou ele está vivo. Né? Então, é um desfecho sim ou não. Para avaliar esse teste é menos potente do que avaliar um score, que vai de 0 a 6 e você comparar uma pontuação com a outra pontuação, entendeu? Então, ele consegue captar aqui, detectar uma diferença que esse teste não conseguiu. Muito bem. Então, assim, e aí vem a minha próxima pergunta. Vocês consideram que esse é um estudo positivo ou negativo? Do ponto de vista, ele é um estudo que mostrou benefício para a intervenção ou não mostrou benefício para a intervenção? O que vocês concluem aqui? Aí o delayzinho atrapalha a resposta. A resposta é simples. Positivo ou negativo? Lucas achou que não mostrou benefício. Otávio acha que, pela melhora da funcionalidade, deveria mudar a conduta. Tá? Então, eu vou responder para vocês. Ó. Esse estudo matemático... Eu estou tentando falar, mas com esse delay tá péssimo, que o Otávio está aqui falando. Ele não muda a conduta porque a melhora da funcionalidade é no desfecho secundário. Tá? Então, assim, do ponto de vista matemático, ele é um estudo negativo. Esse P de 0,06, o autor não consegue concluir que há um benefício da intervenção. Tanto que olha a conclusão dele aqui, ó. A redução intensiva e precoce não resultou numa redução significativa do desfecho primário, morte e incapacidade. Só que quando você olha os pormenores do trabalho, aqui os detalhes, né, você vê que possivelmente pode ter algum benefício de desfecho. E aí, pasmem, esse trabalho, após o trabalho em 2013, os guidelines começaram a adotar essa intervenção como benéfica. E aparece no guideline que
que você deve reduzir a pressão arterial, mirando ali os 140 a 160, tá? Então, embora tenha sido um estudo negativo, ele passa para a população médica, ele foi interpretado pela população igual a vocês, interpretado como estudo positivo. Então, olha como é interessante a maneira com que as coisas são feitas, a maneira com que o conhecimento médico evolui, e baseado no corpo de evidências, né? Juntando o Interact 1, que reduzia a expansão do hematoma, com o Interact 2, essa conduta passou a ser adotada em larga escala. Quais são os pontos negativos desse trabalho? Então, primeiro, vocês já falaram, ele é um estudo negativo, o desfecho primário é negativo, então a gente está extrapolando aqui, utilizando os desfechos secundários como resultado do estudo, mas esse trabalho não foi desenhado para avaliar os desfechos secundários. Os desfechos secundários são exploratórios do ensaio clínico randomizado. E um ponto negativo interessante é que ele coloca isso na do trabalho. É isso que eu vejo também como realmente um problema do artigo, porque essa interpretação, se o desfecho secundário deve ou não ser levado em consideração, quando a gente vai estudando outros temas também na medicina intensiva, na medicina baseada em evidência de uma maneira geral, existem alguns desfechos secundários que às vezes são levados em consideração, mas por outros motivos. Mas, de fato, essa é uma interpretação que não cabe ser incluída na conclusão do estudo. Isso aí não deve ser feito pelos autores. É uma prática que não é recomendada. Perfeito. E de ponto negativo desse trabalho aí, então, mesmo negócio do outro, né? Não tem padronização da intervenção, embora isso aumente a validade externa. Os pacientes eles não atingiam a pressão arterial sistólica menor do que 140 na primeira hora. Então, assim como o primeiro, ele é igualzinho ao primeiro, a curva de PA. Então, a minoria dos pacientes atinge o controle pressórico na primeira hora, e mesmo depois de 6 horas, uma boa parte dos pacientes ainda estão com a pressão arterial sistólica acima de 140, tá? E é um estudo que não é cego, né? Então, ele não é cego e pela própria natureza da intervenção. E, embora ele segue os avaliadores, esse desfecho de funcionalidade, ele é trabalho também pode ter uma generalização externa baixa, né? Porque a maioria dos pacientes aí é asiáticos. E a gente sabe que alguns estudos têm diferença nesses pacientes. Perfeito. Então, vou seguir para o próximo trabalho. Então, o que aconteceu aí na sequência? A redução da pressão arterial significa que pode não ser o mesmo resultado para todos os pacientes. A redução da pressão arterial sistólica ela passou a ser adotada em guidelines, inclusive, baseada no Interact 2 e recomendada no departamento de emergência baseada nesses desfechos, embora os estudos tenham sido o estudo, especialmente Interact 2, tenha tido desfecho primário negativo, mas ali a análise secundária, os detalhes, fez os autores dos guidelines perceberem e sugerirem que possivelmente essa intervenção poderia ser benéfica. E aí veio o ATACT 2, né, que é um estudo publicado na New England em 2016, portanto, 3 anos depois, que testou a mesma hipótese, se a redução intensiva da pressão arterial em pacientes com hemorragia cerebral aguda, ela seria benéfica em melhorar os desfechos, a funcionalidade desses pacientes em 3 meses, né, em 90 dias. Esse é um autor aqui, o Adnan Qureshi, e o trabalho ele explora os mesmos conceitos que vocês já viram, só que como base ele cita aqui o Interact 2, que ele gera uma hipótese de que essa intervenção ela seja benéfica em melhorar a qualidade de vida desses pacientes, que foi bem melhor no grupo de intervenção, e melhorar a funcionalidade. Embora esse estudo, como tenha tido o primeiro desfecho primário negativo, eles queriam reproduzir esse trabalho para ver se numa população que chegasse mais cedo na emergência, então em até 4 horas e meia, e com a sistólica até 180, eles poderiam, aí sim, mostrar algum benefício mais robusto. Então, essa era a hipótese dos autores. Então, determinar a eficácia em reduzir rapidamente a pressão arterial sistólica em pacientes com hemorragia cerebral e parencimatosa, numa janela de tempo mais precoce, então eles incluíram apenas pacientes que chegavam na emergência em até 4 horas e meia do evento, do que estudos anteriores. Eles julgaram que isso selecionaria uma população que poderia se beneficiar mais da intervenção. Então, é um estudo randomizado, multicêntrico, aberto, em 2 grupos, né, paralelo. Os critérios de inclusão eram o tempo de sintomas até 4 horas e meia, sistólica maior que 180, idade superior a 18 anos. Os autores incluíram pacientes mais graves, que, com hematoma maior que 60 ml. Lembre-se que o tamanho do hematoma no Interact era em torno de 11 ml.
e com Glasgow maior do que 4. A randomização também era central, eles também utilizavam a técnica de minimização e levando em consideração os centros, o Glasgow, a idade e a presença de hemorragia intraventricular. A intervenção era manter a pressão arterial sistólica entre 110 e 139 no grupo na intervenção. Utilizavam esse trabalho, ele tinha uma abordagem mais padronizada, assim, um fluxograma de como você deveria controlar a pressão. Então, utilizar preferencialmente a nicardipina e aumentar em doses padronizadas e tempos padronizados a cada período. E se você não conseguisse controlar com a nicardipina, você deveria usar o labetalol, que é um beta-bloqueador venoso. O alvo era manter essa pressão arterial em até 2 horas após a randomização e a intervenção era mantida por 24 horas. No grupo controle, a pressão arterial sistólica alvo era de 140 a 180. Ela deveria ser mantida desse jeito 2 horas após a randomização e a intervenção mantida por até 24 horas. Tá? O desfecho primário era a funcionalidade em 3 meses e ele era avaliado através do ranking, né, considerando um ranking, aquele paciente com disfunção grave, que é o ranking entre 4 e 6, lembrando que 6 é morte, 5 é incapacidade grave, paciente que acamado, não contacta, precisa de ajuda em 100%, e o paciente grau 4, ele é acamado, mas ele consegue ali se comunicar. Desfecho secundário de qualidade de vida, expansão do hematoma nas primeiras 24 horas e deterioração neurológica. Os coautores calcularam um tamanho amostral de 1.880 pacientes para ter um poder de 90%, para detectar uma redução de 10% no desfecho primário, que era morte ou incapacidade grave. Foram feitas 2 análises interina e a análise foi intenção de tratar. E na segunda análise interina, quando eles tinham 1.000 pacientes, os doutores resolveram interromper o trabalho por futilidade, porque a diferença dos 2 grupos era de apenas 1% e não tinha atingido significância estatística, então eles acharam que incluir mais 280 pacientes não iria mudar o desfecho, tá? Então, ficou 500 pacientes no grupo intervenção, 500 pacientes no grupo controle. A idade era muito semelhante aos seus anteriores, aqui 62 anos, a maioria do sexo masculino. A maioria também asiático, mais de 50%. O Glasgow de chegada ficava aqui 50% em torno de 15, 30% entre 12 e 14. NIH de 11 e 9% dos pacientes tinham um hematoma maior que 30 ml. Eu acho que era critério de exclusão aquilo lá, né? Maior que 60 ml. E 90% dos pacientes têm gânglio basal ou tálamo. Olha que gráfico interessante aqui, ó. Compara então com os estudos anteriores, né? Então, nesse trabalho, ó, primeira hora, grupo controle 140, grupo intervenção 125 aqui mais ou menos, né? 124, ó, aqui na metade. Olha a diferença. Então, esse grupo, o grupo padrão, ele tem pressão arterial sistólica menor do que o grupo intervenção do Interact, tá? Então, o que os autores testaram aqui? Eu vou deixar isso para depois. Desfecho primário, morte ou incapacidade, 38% versus 37%. 1% de diferença, sem diferença estatística. Expansão do hematoma foi maior no grupo controle, tá vendo? 24% dos pacientes tiveram expansão do hematoma versus 18% no grupo intensivo, mas não atingiu significância estatística. Eventos adversos não foram diferentes entre os grupos, aliás, mais eventos adversos em 3 meses foi superior no grupo intensivo, 25% versus 20%, principalmente desfechos renais, tá? Aqui é disfunção renal, foi principalmente pior no grupo intensivo. A gente vê isso muito na prática, né? Você reduz muito rápido a pressão arterial, o paciente faz disfunção renal. A escala de funcionalidade não foi diferente, percebo que é bem parecido aqui, entre todos os grupos. E a análise subgrupo também não foi diferente em nenhum subgrupo avaliado. Tá? Então, a conclusão é que os resultados não suportam a noção de que a redução aguda da pressão arterial de 110 a 139 em pacientes com hemorragia cerebral é mais efetiva em melhorar os desfechos funcionais do que uma redução para a pressão arterial 140 a 180. Então, vamos para a discussão. E aí eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Esse resultado ele é diferente dos resultados dos 2 estudos anteriores. Eu quero saber por quê. Qual é a impressão de vocês aqui? Por que esse resultado é diferente do resultado dos estudos anteriores? Eu vou pedir para a Adi aí colocar meu slide na tela, porque às vezes eu compartilho algumas imagens e tal. Esse aí é polêmico.
Coloca meu slide na tela aí, Adi. Não está aparecendo, não? Tem comentário aqui. Oi, é que você tirou o slide. Daí compartilha de novo com a gente que eu coloco na tela. Tá. Foi aí? Foi, tudo certo. Beleza. Então, eu vou repetir a pergunta aqui, né? Por que os trabalhos, né, o ATAT 2 comparado com o Interact 2, obteve resultados diferentes na conclusão e nos distritos avaliados? Um estudo foi interpretado como positivo, né? Ele tem melhor qualidade de vida, melhor desfecho funcional, que é o Interact 2, e o ATAT não teve diferença nos grupos avaliados, teve até mais eventos adversos no grupo controle intensivo. Então, por que você acha que foi diferente no estudo do outro? Então, o Lucas Machado trouxe aqui para a gente que ele acha que os desfechos primários são diferentes. Na verdade, os desfechos primários eles são bem parecidos, né? Ambos usam o conceito de morte ou incapacidade como desfecho primário. A única diferença aqui, o detalhe é que o ATAT 2 utilizava como incapacidade um ranking de 3 a 5 e o ATAT usa como de 4 a 5. Então, de morte, né? Então, a diferença é muito sutil aí no desfecho primário. É basicamente o mesmo desfecho primário dos dois. Carolina, ele compara duas reduções importantes de PA. Eu acho que o segredo está aqui, ó. Tá? Deixa eu pescar aqui, ó. O segredo está nesse slide aqui. Então, percebam que o grupo padrão, o grupo controle do ATAT, ele é praticamente o grupo intervenção do Interact. Então, o que os autores compararam aqui na ATAT? Controlar a pressão de maneira realmente agressiva, manter ela abaixo de 140, perto de 120 de sistólica, versus controlar a pressão para deixar ela ali entre 140 e 160, né? Deixando ela mais perto de 140. E a gente viu que essa estratégia bem agressiva de praticamente normalizar a pressão arterial não foi diferente e foi associada, inclusive, com mais eventos adversos, mais disfunção renal nesse subgrupo de pacientes, tá? Então, o Gustavo comentou aqui uma relação muito brusca em relação aos estudos anteriores. O grupo controle ATAT 2 tinha meta-pressão, o grupo intervenção do Interact, praticamente, exatamente. Então, essa é a grande diferença dos trabalhos, né? E aí, para finalizar a nossa aula aqui, que a gente já está batendo quase 1 hora, e chegando nas 9 horas da noite, que era o nosso tempo limite. Como é que esse estudo é interpretado e como é que ele é levado para a prática? Aí eu vou primeiro levar essa pergunta para vocês. Baseado nesses 3 trabalhos aqui, como é que a gente deve, então, tratar o paciente com hemorragia intraparenquimatosa aguda, no departamento de emergência, na UTI, quando ele chega ali para você, na primeira hora, nas primeiras 6 horas, nas primeiras 24 horas? O que fazer com a pressão arterial? Lembrando que o seu paciente está com a pressão arterial ali de 185, né? Qual é o seu alvo de pressão arterial? O que você vai deixar? No fundo, se não tivesse lido, eu teria a impressão de que isso reduziria a mortalidade quando comecei a ler. Isso é bom de estudar. Isso é o que o estudo traz para a pessoa, né? Tipo, você, antes de ler, tinha uma impressão de que isso iria reduzir a mortalidade, mas, na verdade, quando a gente vai para a vida real, não acontece. A plausibilidade biológica nem sempre se converte em benefício clínico centrado no doente. Otávio sugeriu aí tratar conforme Interact 2, mantendo a pressão arterial alvo menor que 140. Carolina, imagina que a gente pode pensar em reduzir a PA do paciente, mas sabendo que isso não vai reduzir o risco de morte, mas não fazer uma redução muito brusca. Eu também iria nessa linha de pensamento aí, Carol. Então, o que a gente percebeu analisando as evidências? Primeiro, que as evidências são mais frágeis do que elas parecem. Então, isso é muito comum quando a gente se debruça num tema, é perceber como é que a construção do conhecimento foi feita e ver na vida real ali de que as coisas não é preto no branco. É um grande tom de cinza que vai mais para um lado do que para o outro e que muita coisa na prática, onde acredita-se ser uma intervenção, não, que você vai ver gente defendendo cegamente, liga de plead na veia e manda essa história para baixo de 140 porque melhorou a funcionalidade em 6 meses. Mas não é bem assim. Estudo frágil, desfecho substituto, desfecho baseado em análise ordinal, desfecho secundário. Então, quando você joga no ATAT, que de fato reduziu a pressão arterial para abaixo de 140, foi isso que os autores fizeram, não mudou o desfecho e foi até pior para esses pacientes.
Então, qual é a minha interpretação aí disso tudo, né? É que a redução da pressão arterial no paciente com hemorragia parenquimatosa parece ser importante. Então, deixar seu paciente com a sistólica lá em cima não é legal, especialmente acima de 180, então reduz a pressão arterial. Mas talvez mirar num alvo ali, que é o alvo que o Interact 2 atingiu, né? Entre 140 e 160 esteja suficiente. Lembrando que, apesar dos autores terem tentado atingir uma pressão arterial abaixo de 140 no Interact 2, eles não conseguiram. O grupo de intervenção tinha essa histórica de 150 e pouco, entendeu? O grupo controle, que era mais alto, acima de 160. Então, deixar essa pressão ali entre 140 e 160 parece ser benéfico. E deixar ela abaixo de 140, como os autores fizeram na TAT2, não parece adicionar um benefício para esses pacientes e pode estar associado a mais eventos adversos. Então, mensagem final, vá na paz, controle a pressão do seu paciente, que acho que isso é importante. Se você quiser ligar uma droga venosa, ligue. Se você não quiser ligar uma droga venosa, faça uma droga oral. A gente viu ali que os autores faziam furosemida, faziam captopril, fazia o uradipil, que é a nossa atensina, né? Venoso oral. E controlar a pressão arterial parece ser importante, mas você pode fazer isso com tranquilidade, não precisa sair correndo, nem deixar a pressão arterial sistólica do seu paciente abaixo de 120, ou abaixo de 140, porque eu acho que isso aí já pode ser maléfico para ele, principalmente em relação à disfunção renal, tá? Pegaram aí o conceito? Show de bola. Na verdade, Lucas, eles testaram esse conceito sim, tá? Eles testaram, a TAT2, por exemplo, ele comparou, foi bem agressivo, né? Reduzir a pressão arterial para normalizar versus não reduzir a pressão arterial, e todos os estudos não mostram diferença de mortalidade. O que eles mostram é diferença de desfecho de funcionalidade a longo prazo, quando a pressão é reduzida muito alta para esse valor ali, em torno de 140 a 160. Bom, vamos encerrar aqui a nossa discussão, deixar aí aberto mais uns 2 minutinhos se vocês tiverem alguma pergunta. Espero que vocês tenham gostado, a ideia é a gente não alongar mais. Otávio, obrigado pela participação, cara, você foi genial, muito legal mesmo. Eu percebo que quanto mais vocês participam, mais interessante fica a discussão, mais vocês aprendem, mais a gente explora esses conceitos que vocês trazem para a gente. Ficou muito ruim, mas eu amei que vocês interagiram, falaram, tiraram dúvida, foi legal demais. A próxima aí é dentro do Intense Start, dia 25 de março. A gente vai abrir o Intense Start na sexta-feira, com a primeira sessão de caso clínico, com os artigos o Promise, o Process e não sei se é o Arise ou é o Rivers, tá? São os 3 artigos sobre ressuscitação hemodinâmica na sepse. Aí, ó. Essa é a nossa próxima sessão, para quem perguntou, vai ser dentro do Intense Start.